ET, Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo Ataíde. As fantásticas provas dos ETs desafiam a lógica humana. Santo Deus, as coisas que nos fazem ficar admirados. E se resultarem verdades com o passar do tempo, pergunta, basta de ocupar-se com semelhantes extravagâncias. Juan Francisco Aguirre, 1793. Um dos principais objetivos dos ufólogos é provar à humanidade que não estamos sós no universo, que há séculos nosso planeta tem sido visitado por seres dotados de uma inteligência superior. Em tempos remotos, tais seres, como não poderiam deixar de ser, foram considerados deuses e adorados por extintas civilizações, cujos vestígios são encontrados em várias regiões do mundo. Todos sabemos do impacto causado pelo livro Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. O autor, com incrível habilidade, trouxe à tona um assunto muito delicado que, podemos assim dizer, mexeu com as estruturas da civilização terrestre, pondo em dúvida, inclusive, uma série de dogmas religiosos. Em tempos remotos, alguém esteve entre nós, deixando provas disto. Esses seres, quem sabe, talvez tivesse construído monumentos que identificariam os pontos que deveriam aterrissar em um futuro longínquo para nós, mas possivelmente próximo para eles. Além dos argumentos de Däniken, que nos deixam pasmos e crentes na visita destes seres na Terra, temos outros pesquisadores que, mesmo antes de Däniken, mostraram documentos e restos de cidades que não poderiam ter sido construídas e habitadas por ignorantes silvícolas. Como exemplo, temos a cidade de Rizignu, descoberta em 1725 pelo francês Padre Duparc. É cidade localizada no Tibete, na grandiosa cidade de Kunlun, possui mais de 1000 casas, é revestida por lâminas de prata, uma pirâmide de 3 andares, uma torre de porcelana azul, além do Palácio Real, cujos assentos eram decorados por imagens do Sol e da Lua. No local também foi encontrado um bloco de pedra branca que possui uma inscrição com os dizeres pedra trazida da Lua. Nele estavam desenhadas plantas e animais desconhecidos na Terra. Essas inscrições deixavam evidente que se tratava de uma pedra trazida da Lua e não vinda ou caída meteoro, o que significa que alguém o trouxe consigo ou, quem sabe, foi até lá buscá-la. Em 1854, outro pesquisador francês, Latour, continuando as escavações na região, descobriu algumas tumbas nas quais estavam depositadas armas, escudos, vasilhames e joias de cobre e ouro, enfeitadas com suásticas, espirais e documentos que falavam em viagens além das estrelas e mostravam uma pirâmide de 3 degraus. De baixo para cima, as plataformas estariam representando a Terra do meio, quando os homens vieram das estrelas, e a Terra nova, um mundo distante das estrelas. Extremamente intrigantes, essas inscrições foram assim interpretadas pelos estudiosos. Os homens conseguiram, por intermédio de naves altamente desenvolvidas, ir até outros planetas, depois voltando à Terra de origem. Entretanto, não puderam efetuar novas viagens devido ao tremendo cataclisma de fogo que exterminou a civilização terrestre. Os sobreviventes desta catástrofe teriam caído na barbárie, mantendo apenas uma lembrança deformada do povo Rizignu. Depois da queda de Stalin, os russos passaram a se interessar pelos documentos encontrados na região tibetana. Leonid Vasiliev, arqueólogo, juntamente com o professor Kajinak e o Dr. E. Naumov, dedicaram-se com afinco aos estudos. Ainda aos mosteiros dos lamas, onde o Dalai admitiu que em certas condições realmente poderiam entrar em contato com extraterrestres. Os russos pediram
que lhe permitissem assistir uma destas experiências. E o monge, depois de muita resistência, autorizou que apenas 2 hóspedes participassem do evento. Os cientistas foram levados a descansar e alimentar-se por alguns dias de maneira diferente da que estavam habituados. Depois, 2 deles foram escolhidos e iniciaram uma série de exercícios de yoga para concentração e ao mesmo tempo em que eram submetidos a um regime alimentar especial. Na data marcada, os 3 se reuniram em uma sala do mosteiro, deram as mãos e concentraram-se de maneira previamente combinada, enquanto um aparelho desconhecido dos russos emitia sons musicais em surdina. O eco deste aparelho era de vez em quando bruscamente truncado. Lentamente uma imagem foi se projetando, vinda das profundezas do espaço e cada vez mais clara, foi tomando forma humana. Com um rosto impossível de se definir, parecia olhar para os 3. Seus membros eram segmentados como dos artrópodes. Estava ereta e imóvel, enquanto ao redor dela girava o que parecia ser o sistema solar em miniatura. Em volta de uma grande esfera cintilante circulavam os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, etc. Os soviéticos examinaram aqueles minúsculas esferas e verificaram que eram 10, todos girando em torno do Sol. Depois os visitantes sentiram zumbidos como se algo estivesse sendo transmitido para eles, mas não conseguiram decifrá-los. A visão aos poucos foi desaparecendo, deixando um ofuscante brilho. O que dizem os livros sagrados? O passado é um prólogo, vaticinava William Shakespeare, tal como o mitólogo Crawford, que declarou ser a pré-história ensinada nas escolas uma farsa gigantesca. Embora mergulharam profundamente no oceano de mistérios que encobre a origem do homem, atualmente estamos numa época em que os fatos, em certas ocasiões, são transformados em história, o que há muito tempo deixou de ser invulnerável, devido principalmente a certas certezas intangíveis. Hoje, um mito se confunde com a realidade. Como poderemos classificar como mitológico aquilo que é decantado em prosa e verso nos 4 cantos do mundo? Pergunta. Como explicar que há milhares de anos, da Mesopotâmia ao Tibete, da América do Sul à China, da Irlanda ao Japão, as lendas contam histórias quase idênticas, buscando os mínimos detalhes para transmitir de geração em geração a vinda de homens do espaço em máquinas incrivelmente versáteis? Pergunta. Seria realmente mitos ou narrativos de fatos reais? Pergunta. E a Bíblia? Pergunta. Como explicar o avistamento de Ezequiel sem classificá-lo como contato de 2º grau? Pergunta. Nessa época, as vimanas impressionavam as pessoas, eram inigualáveis máquinas voadoras dotadas de poderes ainda hoje desconhecidos por nossos cientistas. De acordo com livros, eram naves circulares aluminizadas que produziam pequenos zumbidos, paravam no ar e zigue-zagueavam. Além disso, possuíam raios que mobilizavam inimigos, mudavam de cor à medida que aceleravam, apareciam e desapareciam na velocidade espantosa. Seus tripulantes, os vimanautas, raptavam pessoas e eram reconhecidos como vindos de outros planetas. Que coincidência com os discos voadores! Estes aparelhos deslocavam-se para outros planetas, exatamente como hoje utilizam nossas naves para irmos ao Japão, Roma e Estados Unidos em apenas 12 horas. Confirmando a versatilidade destas aeronaves, vejamos o que diz o Mahabharata. Urca, subindo no céu da montanha de Kaisala, elevou-se aos céus, capaz de atravessar a atmosfera superior. Identificou-se com o vento. Quando ia cruzar os céus com a velocidade do pensamento, todas as criaturas erguiam os olhos para ele. Enquanto prosseguia, parecia encher a atmosfera superior com um som imponente. Vendo-o chegar desta forma, todas as tribos de baixo se enchiam de espanto, com os olhos arregalados. Kukurra seguiu então para as montanhas de Malaya, viajando para aquela região de firmamento celeste que fica acima das regiões do vento. Quando levantada para a batalha, aquela nave resplandecia extraordinariamente, parecia uma pérola no espaço. Ela podia mover-se numa rota circular ou avançar para trás, efetuando diversas espécies de movimentos, até mesmo parando no espaço. Mas não só os Vimanas nos fazem meditar sobre as visitas de civilizações extraterrestres. Como explicar algumas descobertas acontecidas em nosso planeta que fogem ao conhecimento dos terráqueos de séculos passados e agora, como por exemplo a lâmpada perpétua que ardia há 1500 anos, descoberta por Robert Brigham em abril de 1465, quando entrava na sepultura de uma jovem
enterrada na Via Ápia? Pergunta. E o documento hindu encontrado na biblioteca do príncipe Ujjain, que data de séculos atrás, ensina como construir uma pilha elétrica? Pergunta. Também em 1900, alguns pescadores de pérolas encontraram no fundo do mar, perto de Antiquitera, uma engrenagem que posteriormente foi reconhecida como um computador que podia encontrar e revelar os movimentos do Sol, da Lua e de outros planetas. Tudo isso são eventos fantásticos. Além desses achados, sabemos de outra pilha elétrica descoberta pelo alemão Wilhelm Koning, que posteriormente foi oficializada pelos engenheiros da empresa General Electric, perfeitamente construída como as atuais. O nosso quinhão cotidiano é a dúvida, falava Von Braun, pioneiro dos foguetes espaciais, enquanto que Eric Temple Bell declarava: nunca devemos acreditar que o tempo decorrido se afunda no nada. Por sua vez, Paul Valéry, autor de Cemitério Marinho, afirma que no domínio do conhecimento maravilhoso e positivo faz uma espantosa aliança. Lembramos que o Algures Absoluto e a luz proibida, que antigamente pertenciam ao vocabulário dos feiticeiros, hoje são termos comuns na biologia, na matemática e na física. Se aquele que anteriormente era considerado proibido ou impossível atualmente são fatos reais e complementos da ciência moderna, por que não, já agora ou daqui a alguns anos, não estaremos dizendo: aquele é um homem vindo das estrelas? Pergunta. Nas raias da ficção científica, entre as fantásticas histórias acontecidas com seres alienígenas e terrestres, destacamos o caso de Berta Vulvas, mestiça mexicana, na cidade de Tampico, que tem 60 anos de idade. Ela é casada, concluiu o 3º grau e jamais tinha ouvido falar em discos voadores. Berta, conforme dados do National Equier, contou que naquela data um estranho nave teria aterrissado no quintal da sua pequena fazenda em Tampico, da qual saíram alguns humanoides que se comunicaram telepaticamente com ela. Um dos visitantes, talvez o porta-voz do grupo, que disse se chamar Sid Rúgico, informou que era da quarta galáxia e estavam aqui em estudos com intenções de nos ajudar. Estes humanoides eram altos, mais ou menos 1,90 m de altura, tinham cabelos claros e longos, olheiras parecidas com as de coelho e feições grosseiras, vestiam uniformes verdes e calçavam botas prateadas. Comovido com as doenças que assolam a região, Sid Rúgico, que até hoje contata Berta de 3 a 4 vezes por mês, mandou que ela fosse até a fonte ou a chácara, também no México, e enchesse algumas garrafas com água, trazendo a sua presença lá com uma espécie de aparelho, projetou ondas de alta frequência sobre cada uma das garrafas. E depois mandou que Berta procurasse os médicos da Universidade Federal do México e os orientasse como usar aqueles líquidos, destacando que cada pó era destinado a um tipo de doença e parte específica do corpo. Berta então procurou o Dr. Chaves Ibarra, pesquisador do Centro de Segurança Nacional do México. Ele contou ao repórter do National Enquirer que, ao examinar o líquido, constatou tratar-se de água potável. Entretanto, depois de efetuar a experiência, observou que os pacientes com epilepsia, doença de Parkinson e esclerose múltipla obtiveram 50% de cura imediata. Em 97 crianças com doença respiratória, a cura foi de 100%. Afirma ainda que todos os tumores malignos tratados com a água cósmica tiveram seu desenvolvimento estacionado. Depois de 2 anos da experiência com essa água, o Dr. Chaves Ibarra declarou que esse foi o mais impressionante acontecimento de sua carreira. O oftalmologista Dr. Osmar Mendes Pedreiro, cátedro do Hospital Central do México, atestou que em 2.000 casos de glaucoma e outros problemas oftálmicos, o resultado foi incrível. Por sua vez, o cirurgião Júlio Cortez Manjarras informou que dos 200 pacientes com problemas cerebrais tratados com a água cósmica, 75% foram curados e os demais estão em franca recuperação. Manjarras, que é do Instituto de Segurança para os Trabalhadores do Estado, atesta que
80% dos doentes com tumores malignos no intestino tratados naquele hospital foram curados com a tal água. Nós trabalhamos diretamente ligados à aberta de vulvas e ficamos impressionados em ver que ela, leiga em medicina, entendia de física, química e nos orientava nas cirurgias de cérebros, declarou Manjarras. O Dr. Chaves Ibarra acredita que realmente esta água possa estar relacionada a seres alienígenas, pois os resultados obtidos são indiscutivelmente positivos. Além disso, descoberta de vulvas é honesta e sabe perfeitamente o que faz e qual tipo de água cósmica deve ser usada em cada doença. O que pensaram alguns e o que pensamos hoje. O bom senso basta para nos dizer que a destruição de uma cidade pela desintegração de meio quilo de metal é uma evidente impossibilidade. Poincaré, matemática apegada à mesquinhez de sua época, não hesitou em escrever isso, fazendo inclusive questão de que tal pronunciamento fosse citado nas principais escolas da época. Com a mesma prepotência, Marcelin Berthelot, em 1887, declarou ao mundo que, doravante, o universo não tem mistérios. Nesse mesmo período, o professor Lippmann afirma aos seus alunos que a física estava acabada, classificada, arrumada e completa. Nada mais poderia ser descoberto nesse tempo. Não precisamos escrever aqui que isso não passava de uma suposição baseada em conhecimentos de uma época rica em sábios ortodoxos, mas pobres em amplitude de visão. Hoje, as bombas nucleares, as viagens espaciais, a televisão e os computadores estão aí para desfazer os argumentos de Poincaré, Marcelin e outros. Longe de nós desafiar os gênios de tempos passados, ou mesmo ter a prepotência de querer discordar dos senhores das ciências modernas, mas o que não podemos aceitar é ficar de braços cruzados diante de tanta falta de respeito a algo que desafia a cada minuto a tecnologia dos nossos mais sofisticados computadores, ou mesmo a inteligência daqueles que hoje fazem com que as coisas aconteçam no mundo científico. Os UFOs fantásticos e maravilhosos aparelhos voadores estão entre nós. Não adianta negar o que são, de onde vêm, porque aparecem indagações que só em particular não temos resposta. Nós ufólogos, que não somos cientistas, perguntamos em nome de que e de quem algumas pessoas ainda persistem em negar a existência dessas máquinas. Pergunta: será apenas pela incapacidade de poderem explicar o seu funcionamento, o seu desafio às normas da física conhecida pelos terráqueos, ou apenas pela tendência de expulsar tudo aquilo que possa fugir ao campo de nossa consciência? Pergunta. Quanto mais se interroga, mais se abre para nós as portas do desconhecido. Sabemos que existe o visível, o palpável, e isso não pode ser negado. Mas sabemos também que o mundo invisível é muito maior e que o próprio visível também é complicado. Nele verificamos que aquilo que é tão simples para nós, como o céu estrelado, uma porta, um copo, etc., são completamente diferentes daquilo que vemos, ou da ideia que fazemos a respeito deles. O fantástico atualmente não pode ser considerado fruto de nossa imaginação. E partindo deste princípio, as viagens realizadas pelas espetaculares máquinas voadoras, os UFOs não poderão mais ser considerados inadmissíveis. O que falta para isso é um pouco de modéstia por parte dos donos da verdade, certos cientistas que, por um ou outro motivo, têm receio de declarar publicamente a realidade dos objetos voadores não identificados. Seria científico dizer que tais máquinas não existem? Pergunta. Jamais poderemos afirmar tal coisa, pois nenhuma potência neste planeta teve a ousadia de desacreditá-los oficialmente. E sabemos que anualmente são gastos milhões de dólares de contato no contato com estas misteriosas máquinas vindas do espaço, cujos contatos são totalmente top secret. Estados Unidos, França, Rússia e Inglaterra estão permanentemente atentos ao cosmos. Estas nações já enviaram e continuam enviando mensagens para outros irmãos interplanetários. Este trabalho não é feito somente por uma simples questão de pensar que eles existem, ou mesmo por sofrermos de uma solidão cósmica, mas sim devido ao fato de que algumas dessas potências têm recebido sinais codificados ou possuem em seu poder provas materiais de algum destes incríveis aparelhos que caíram em nosso solo. Sem falarmos nos contatos diretos com seres alienígenas. Alguns sinais recebidos não são recentes, sabemos disso. Talvez tenham sido enviados há muito tempo, mas o que é o tempo em relação ao infinito? Pergunta. O tempo é eterno, o passado, o presente e o futuro são apenas aspectos diferentes, convenções nossas. Não podemos, por hipótese alguma, ignorar o testemunho de milhares de pessoas, taxando-as de mentirosas, loucas, maníacas, iluminadas, etc. Apenas por não termos um justificativo para aquilo que consideramos o impossível em nossas competências. Ufólogos, bruxos da atualidade
Como seria se há 400 anos falássemos para certas pessoas que um dia os terrestres iriam à Lua e que teríamos naves espaciais contornando Vênus, Marte e Plutão, enviando de lá imagens nítidas que seriam captadas na Terra? Pergunta. Que teríamos computadores orientando cientistas e gênios, trampantes de fígado, coração e cérebro? Pergunta. Que congelaríamos homens para ressuscitá-los anos após? Pergunta. Na certa, eles diriam que estávamos loucos ou que éramos bruxos e que deveríamos ser levados à fogueira, como Galileu, Copérnico e outros que quase perderam suas vidas devido a caprichos de mentes doentias de alguns dons da verdade e que não aceitavam a realidade de uma ciência impossível para uma época em que apenas se conhecia os deslumbres das artes. Como naquela época, hoje os ufólogos bruxos da atualidade são humilhados por pseudocientistas arraigados a princípios tacanhos e válidos somente para uma época de ignorância científica, mas agora são dignos de revisão a fim de se adaptarem à era das viagens espaciais, quando todos os tabus caem por terra, abrindo assim novos horizontes para aqueles que vivem além da realidade de ontem. Pensarmos como querem alguns que os avistamentos ufológicos nada mais são do que resultados de mentes problemáticas e que tais eventos existem apenas na imaginação dos contatados é um absurdo, pois algumas das pessoas chegaram a ser queimadas, cegas ou mesmo assassinadas quando atacadas por tripulantes dessas máquinas desconhecidas. Vejamos o caso de Gustavo Gonzalez e José Ponce em Caracas no dia 28 de novembro de 1954, às 2 horas. Foram atacados por um ser que descera de um UFO. Ele era robusto, tinha olhos cintilantes, corpo cabeludo e tão rígido que a faca usada por Gustavo para se defender resvalava ao tocá-lo. Lourenço Jesus Gonzalez em Carora, Venezuela, também sofreu sérios ferimentos quando atacado por humanoides que desceram de um disco voador. As balas riscoteavam no corpo de um dos ETs. Jesus Paz e de San Carlos del Zulia, Venezuela, foi hospitalizado depois de ser agredido por seres que se encontravam perto de uma nave aterrissada às margens da estrada. Em Analozima, Colômbia, Ancésio Bermúdez foi agredido por tripulantes de um UFO que o feriram gravemente com um raio. O fato aconteceu na presença de 4 pessoas: Maurício Guineco, Henrico Osório, Clemente Bolivar e Rosalda. Na polícia, depois de submetidos a exame psicológico, foram considerados com condições de diferenciarem UFOs de outras máquinas conhecidas na Terra. Portanto, mentalmente sadios, Bermudes morreu no dia seguinte. Ora, como podem testemunhas agredidas e que sofreram ferimentos graves viram amigos morreu, foram levadas por UFOs para locais ignorados e depois deixadas em estradas distantes e com amnésia parcial serem considerados mentirosos ou portadores de mentes doentias? Pergunta. A realidade é que esses objetos existem, são tripulados por humanoides ou, em muitas ocasiões, são perigosos. Quer queiramos ou não, aqui estão com objetivos desconhecidos, deixando nossas autoridades impotentes, negando a verdade, dando desculpas infantis e se desmoralizando perante a população terrestre. Esta, a cada dia, se sente mais angustiada ao ver o crescente número de avistamentos e vítimas desses indecifráveis discos voadores. Um bebê alienígena? Pergunta. O mesmo National Enquirer, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, publicou um impressionante relato sobre contatos com extraterrestres. De acordo com a matéria, no dia 14 de junho de 1983, às 20 horas, uma estranha aeronave de Sukhoi, desenvolvendo uma espantosa velocidade, cortou os céus de Franzi, na extinta União Soviética. O aparelho estava envolto em chamas espatifosas contra íngremes montanhas da região, provocando um estrondo ensurdecedor. As autoridades providenciaram uma patrulha especializada em socorros que, de helicóptero, constatou não se tratar de um avião. No local, inúmeros pedaços de metal fumegante demonstravam ser realmente algo em comum. O resto do aparelho acidentável foram levados para uma base de lançamento de foguetes nas proximidades da cidade. Alguns dias após, o jornal Pravda informou que a explosão tinha sido causada pela queda de um avião militar, o que considerava o caso encerrado. Acontece, porém, que antes de o UFO explodir, foi ejetado dele uma cápsula em forma de ovo, somente encontrada 24 horas após o fato haver acontecido. Isso de acordo com testemunhos oculares do acidente. Cápsula medindo 1 metro de comprimento. Era de um metal desconhecido, possuía uma tampa articular
articulada e estava pousada sobre um tripé. Abaixo dela via-se foguetes freáticos que amenizaram a queda do suposto ovo, conforme declararam as testemunhas. Dentro da cápsula havia uma criança deitada no material esponjoso, como uma aparelhagem que continha oxigênio, possivelmente a fim de mantê-la viva. Tudo foi cuidadosamente levado para o Instituto Médico de Franzi. Como não poderia deixar de ser, apesar da rigidez das autoridades russas, a notícia vazou, levando a Franzi inúmeros jornalistas norte-americanos, entre eles Henry Gris e William Dick, que trabalham para Simon Schuster. Lá conseguiram com que o matemático russo Boris Kazenborg e o engenheiro do projeto Salyut-7 a informação de que a criança permanecera viva 108 dias sob os cuidados de estupefatos médicos e enfermeiras. A enfermeira-chefe declarou que o bebê alienígena possuía aproximadamente 1 ano. Isso de acordo com o nosso padrão de vida. Não possuía cabelo, sobrancelha e cílios. Suas pupilas eram de um brilhante roxo no centro, escurecendo para lilás nas bordas. Ele nunca fechava os olhos, nem para dormir. Somente sabia que estava dormindo depois de monitorar os pulsos e a respiração. Também nunca tentou andar, engatear, rir ou chorar. E não produzia sons vocais. A única emoção real observada foi quando lhe deram purê de espinafre, que cuspiu longe. Seu organismo era idêntico aos dos terrestres, somente seu coração era bem maior. Os pés eram palmípedes. No eletroencefalograma, as ondas cerebrais eram normais, exceto para atividades de onda alfa, o que significa habilidade para telepatia e telecinesia. Os médicos responsáveis pela vida do extraterrestre, um total de 12, juntamente com 2 enfermeiras que se negavam a dar declarações ou serem entrevistados, permaneciam 24 horas de plantão, a fim de evitar que o bebê contraísse bactérias. O que infelizmente aconteceu em 2 de outubro de 1983, quando faleceu vítima de infecção generalizada. Seu cadáver foi enviado para Moscou e nada mais foi informado sobre o bebê alienígena, apesar da insistência dos jornalistas e pesquisadores que viram naquele caso mais um dos inúmeros abandonados, prejudicando assim o esclarecimento do mistério sobre os UFOs e seus tripulantes. Uma viagem pelo espaço, campo do insólito. Há muito tempo para nós pesquisadores desejosos de dedicar seu tempo a algum estudo especializado dos vários aspectos do fenômeno ufológico. Roy Steinman. Publicamos a seguir uma série de 10 textos do autor Reginaldo de Ataíde, selecionados entre os mais de 300 trabalhos produzidos ao longo de sua vasta carreira. Esses artigos abordam não somente a questão ufológica, mas também outras áreas congêneres e igualmente desconcertantes à ciência. A presença cada vez mais evidente de seres não terrestres em nosso meio gera polêmica também em outros setores do conhecimento humano. A ciência ainda insiste em ignorar o fenômeno UFO, apesar de tantas claras e inequívocas provas de sua existência. As religiões mantêm uma postura conservadora quanto aos fatos já tão fartamente registrados, que têm profundas implicações sobre toda a civilização terrestre. Os governos também fingem desconhecer as evidências, justamente eles que têm a função de orientar a sua população quanto a situações de tamanha importância. Enfim, há um orquestrado e curiosamente harmônico processo em escala mundial de acobertamento das mais diversas confirmações de que não estamos sós no universo. Tal política, pelo ardor e esforço com que vem sendo imposta, nos leva a suspeitar sobre sua real natureza e objetivo. É sobre este tema de maior significado para todos nós terrestres que Reginaldo de Ataíde trata nos artigos publicados a seguir. Ademar Jevaer. Os UFOs e o Projeto Terra seriam os deuses astronautas que aqui chegaram e foram confundidos com divindades? Pergunta. Para Eric von Däniken, Robert Schauhooks, W. Raymond Drake e outros, não restam dúvidas de que todos os seres divinos citados ao longo da história, mesmo há bilhões de anos antes de Cristo, foram enviados por civilizações interplanetárias que faziam parte da grande fraternidade cósmica que aqui esteve na implantação do Projeto Terra. Tais seres, ao longo dos séculos, iam às suas origens e regressavam à Terra centenas de vezes, checando o andamento do projeto e sendo obrigados, em algumas ocasiões,
a dizimar civilizações e criar novos seres, a fim de tentar obter o que realmente se assemelhasse àquilo que haviam sido planejado. Nas Américas, Von Däniken, em seu best-seller, Eram os Deuses Astronautas, abriu precedentes para o mesmo. Abriu precedentes para que mesmo os mais céticos aceitassem a possibilidade de termos sido visitados por alienígenas dotados de inteligência superior. Depois dele, Charrox, em seus intensos estudos sobre tais civilizações, apresentou provas concretas jamais desmentidas por outros historiadores que foram obrigados a aceitar tal hipótese. Raymond Drake, o mais ousado dos escritores sobre a visita dos ETs em nosso planeta, mostra a existência de Atlântica, Lemúria, Drávida e outras civilizações. Que receberam orientações alienígenas e, por ter desrespeitado as normas estipuladas, foram dizimadas por seus próprios criadores. Sobre a Atlântida, cujo período áureo durou 1 milhão de anos e trouxe grandes benefícios para toda a Terra, o historiador cita que, após o desenvolvimento da mente, alguns resolveram praticar magia negra. Esse ritual trazido para o seio administrativo da civilização, os Tucos, espíritos malignos que provocaram a discórdia entre os administradores daquele continente. Quando então desenvolvida a bomba atômica de hidrogênio, uma guerra irrompeu com todo o seu horror, convulsionando a Atlântida e transformando-a num monte de cinzas radioativas que desceu até o leito do mar. Antes, porém, aqueles que eram dotados de consciência puros, iluminados, cientistas, homens de letras, líderes, artistas e outros foram resgatados por espaçonaves vindos do céu, que faziam de Marte sua base de contato com a Terra, ou mesmo, quem sabe, foram eles os colonizadores daquele planeta, que hoje, comprovado pela NASA, há séculos foi habitado por seres muito mais evoluídos que nós. As provas da existência da civilização secular no planeta vermelho estão documentadas por recentes fotografias enviadas de astronautas americanos, que mostram um enorme rosto com características humanas, além de pirâmides idênticas à do Egito. Vê-se também os rostos de uma cidade, a Sidônia, com suas praças, obeliscos, canais fluviais secos, estádios, possíveis passagens subterrâneos e outras coisas mais, que desafia o conhecimento dos nossos cientistas e pesquisadores, que vem nela uma semelhança com Tiahuanaco, no altiplano peruano, que é conhecida como a cidade dos homens estrelas. Instâncias de Dizan, a doutrina secreta. Ainda sobre a Atlântica, as instâncias de Dizian contam que o grande rei de face ofuscante, chefe de todas as faces amarelas, estava triste com o pecado das faces negras. Por isso enviou seus veículos aéreos, os Vimanas, tripulados por amigos piedosos, com a missão de contatar todos os chefes superiores a fim de lhes entregar a seguinte mensagem: preparai-vos, levantai-vos, homens de bons princípios, e atravessai a terra enquanto ela ainda está seca. Recebemos informações dos céus que os membros da tempestade estão chegando. Seus carros voadores se aproximam da terra, e somente uma noite e 2 dias as senhoras das faces escuras viverão nesta terra tolerante. Consta ainda que quando os reis se reuniram, as águas já haviam inundado tudo, mas alguns conseguiram ultrapassar a linha da água e foram salvos por alienígenas que, em seus carros de fogo ou Vimanas, colocaram a salva em outros continentes. E foi aí que as estrelas caíram sobre a terra em grandes quantidades. As bestas falantes ficaram caladas, pois deviam enviar ordens para os povos baixos, mas não o fizeram, porque os seus mestres dormiam, e somente os iluminados, que estavam nos pontos mais altos da terra, foram salvos também pelos Vimanas, levando informações científicas para outros lugares da Terra. Mergulhando no passado, Drake cita a invasão de Atenas pelos Atlantes, derrotados pelo exército ateniense, ajudado por seres alienígenas. Essas mesmas divindades que salvaram a Grécia, levaram à guerra os gregos e troianos nas disputas da linda Helena, imortalizado por Homero em sua Ilíada e Odisseia. O historiador vai além quando afirma que tais visitantes espaciais, ou deuses do além-sol, também interviram em Maratona e Salmina, enviando
lançando escudos voadores para aniquilar o exército de Tiro, o mais potente daquela época. Depois de vários meses tentando inutilmente conquistar Tiro, Alexandre o Grande e seus soldados viram no céu, em plena batalha, 5 enormes escudos prateados em formação. Os estranhos objetos pairavam sobre o campo de guerra, fazendo com que os guerreiros de ambas as facções parassem de lutar e ficassem pasmos, observando aquilo que fugia a tudo que lhe era conhecido. O escudo maior emitia um raio de luz que se direcionou para as mulheres de Tiro, as desmoronando e transformando em lama, facilitando a penetração do exército de Alexandre na fortaleza inimiga. Drake, em suas pesquisas, também encontrou provas quanto ao nosso planeta ser administrado a grandes altitudes por entidades alienígenas, pois em todos os fatos marcantes sociopolíticos e econômicos ocorrem notícias de estranhas interferências que ora ajudam a atrapalhar as potências mundiais. Durante várias epopeias, estranhos seres e objetos voadores alienígenas eram observados pelos combatentes que assim os descrevem. Em plena batalha, cansados, vimos 3 luas que apareceram de uma só vez, enquanto navios fantasmas eram vistos brilhando nos céus. Já em Amiterno, seres diferentes, vestindo trajes brancos e brilhantes, estavam presentes em todas as batalhas, sem que, entretanto, interferissem nos resultados. Plutarco, 103 a.C., registrou que durante a guerra com os símbrios avistaram-se estranhos prodígios. Lanças e escudos voadores colocavam-se em formação de guerra. Por fim, quando tudo prometia uma enorme batalha, alguns deles fugiram e foram perseguidos pelos demais, mas todos haviam desaparecido a oeste. Na mesma hora, uma lua e uma estrela apareceram da terceira à sétima hora do dia, e depois do inesperado eclipse do sol promoveu uma escuridão jamais observada. Diversos acontecimentos ao longo da história mostram que realmente nosso planeta sempre esteve sob a interferência de seres de outros mundos. Hoje, em pleno século XXI, objetos aéreos não identificados, os UFOs, rasgam nossos céus e deixam pasmos os governantes que, impotentes, procuram esconder da comunidade terrestre uma verdade que não deveria ser ignorada pelo povo. Durante significativos acontecimentos de nossa história, estranhas luzes foram e são avistados no céu, devidamente documentados com filmes e fotografias. Recentemente, na Guerra do Golfo Pérsico, em plena batalha, e na mira dos canais de TV, um enorme objeto não identificado cortou o espaço iluminado pelos foguetes e explosões, fazendo com que um dos comentaristas da CNN, pasmo, declarasse: um foguete se dirige às aéreas e parece que caíram no centro. Não é um míssil, é um objeto aéreo não identificado. E passa ileso entre os foguetes de ambas as facções, dando um rasante e subindo vertiginosamente. Muito antes da batalha do Iraque, durante as duas grandes guerras, os UFOs observaram as batalhas, seguindo aviões, facilitando o voo para uns e dificultando para outros, chegando mesmo a influenciar na economia dos países em litígio, que acreditando na existência de armas sofisticadas, secretas de cada lado, aumentavam ou diminuíam o ritmo de fabricação de produtos bélicos, até que, com o final da guerra e a vitória dos aliados, ambos os lados verificaram que aqueles objetos não pertenciam a nenhuma das potências litigiosas. E, portanto, em um consenso geral, deveriam ser seres alienígenas. Documentadas as ocorrências, o pai dos foguetes, Von Braun, acreditava na visita de extraterrestres. Mais tarde, tais objetos voadores iriam criar um problema maior ainda, gerando um impasse como os Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e França iriam explicar. Aos terrestres a existência de seres dotados de inteligência superior que deixavam os governantes do mundo impotentes diante de uma tecnologia que poderia dominá-los a qualquer momento. Aqui entre nós, em grandes eventos como futebol, comícios políticos, desfiles carnavalescos ou militares, nos quais centenas de pessoas se aglomeram, nossos misteriosos visitantes estão sempre presentes, deixando-se notar lá, bem alto, parados e silenciosos, desafiantes, como se ao observar o mesmo, quem sabe guardar uma oportunidade para interferir em caso seja necessário. Aqui entre nós, no Ceará, esses incríveis máquinas voadores se fizeram notar. No dia 1º de outubro de 1994, na Serra de Baturité, quando mais de 5.000 pessoas, sob a liderança de um suposto vidente, procuravam no céu um encontro com a Virgem Maria, nos 4 cantos do sítio Labirinto. 6 UFOs foram fotografados, os quais, depois de analisados em computadores, mostraram possuir uma aerodinâmica diferente, desconhecida dos terrestres. Esses objetos permaneceram pairando, desafiando as nossas leis da física, sempre imóveis, ora camuflando-se em nuvens escuras criadas por eles ou emitindo uma luz direcionada ao solo. Depois subiram e desapareceram velozmente em direção ao infinito, deixando entretanto provas concretas que ali estiveram.
Mas recentemente, durante o carnaval, em um grande desfile à beira-mar, eles se posicionaram no cume do céu, no zênite. Pareciam estar observando tudo, se deixando filmar pelos astrônomos, por astrônomos e ufólogos que trabalham junto, documentaram a evolução durante 40 minutos. Eram lindos, gigantescos e amedrontadores, deixando-nos pasmos e certo de que somos donos do destino da Terra e que alguém muito mais poderoso puxa os cordões das marionetes terrestres. ETs, santos e demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador Reginaldo Ataíde.